Shalom, bom dia a todos aí. Hoje eu vou estar dando um estudo pastoral sobre o hebraico tradicional, né? Muitos falam que é o hebraico original, mas na verdade é o hebraico tradicional. Vou estar explicando melhor sobre a origem do hebraico tradicional. O hebraico tradicional, ele já era pronunciado desde o povo draconiano, antes de Adão e Eva, quando Yahvé colocou os anjos, os 200 anjos, que se corromperam com as mulheres, 144 mil santos, né? Como Enoque relata. Não só Enoque, como outros também. Os anjos ensinaram o tempo das estrelas, o tempo do sol, cada portal e tudo mais. E eles já falavam o hebraico, os 144 mil draconianos já falavam a língua hebraica tradicional. O hebraico tradicional não existe J, E e U. Portanto, que a palavra Jeová não existe no hebraico tradicional. Ela existe no aramaico. E Elohim também não existe. Não tem nada a ver nem com o aramaico e nem com o hebraico. Elohim. É Elohim. Deus. Agora indo um pouquinho mais para frente, no tempo de rei Davi, ainda era ensinado também o hebraico tradicional. Até o tempo do rei Davi. Depois que Salomão se corrompeu com Yahvé, que ele está lá nas escrituras, leia com atenção quando Yahvé coloca um anjo para falar com Batseba, alertando o rei Saul para não cometer alguns pecados perante a face de Yahvé. Aí em diante, Salomão não quis, ele já se corrompeu, né? Dele não quis mais seguir os estatutos, que está incluído o hebraico tradicional. No tempo de Yeshua, já era proibido falar o hebraico tradicional. Portanto, que na palma da sua mão tem as siglas do delta, da pirâmide, da criação, muito mais evolução das Via Lácteas, tempestades magnéticas, o que possui dentro da tempestades magnéticas, das Via Lácteas e galáxias, a qual ainda o ser humano não descobriu que existe naquele furacão magnético. O que tem lá dentro, do outro lado? E na palma da tua mão tem o YHWH, Yahvé. O nome de Jesus foi Constantino, pela Roma, que tirou quando teve a reunião de Odisseia. Tirou que ia causar uma grande confusão entre as línguas, né? Porque as línguas, vocês sabem lá, de Nehar construindo a Torre de Babel, ali já foi colocado várias línguas. Mas Constantino decidiu tirar o que ia causar um evento assim de terror sobre o povo cristão, sobre o judaísmo, sobre todas as tribos ali. Aí, o que aconteceu? Constantino achou melhor não, porque ia ter muitas guerras. Tirou muitas verdades. Assim como Jesus e Yeshua é casado com Maria de Madalena, ele tirou. Até então, quando foi tirado, e Yeshua veio, ele aprendeu a lei Sohaf e Yohash.
Ele aprendeu o hebraico tradicional. Só que já foi, antes de Constantino, já era proibido falar o tradicional hebraico para esconder a verdade. Essa verdade está escondida. Agora, eu sou o único no Brasil que está ensina o tradicional hebraico, o nome de Yahvé. Portanto, que se você for lá em Jerusalém, no Templo de Salomão em cima tem 2 mesquitas. E na entrada tem um monte de livro que, se você for abrir os livrinhos, fala Deus, Jesus, ou seja, escondendo a verdade. E o nome de Jesus, Immanuel, não é Emmanuel, é I, Y, Ma, 2M, A-L-L, Immanuel. O significado dessa linguagem tradicional para o mundo, linguagem única, é Yeshua, I-Y-W-S-H-A, Yeshua, não é Yeshua. Porque no hebraico tradicional não existe J, E e U. Por isso que Yahvé fala que a linguagem única no universo inteiro que vai voltar a ser falado é o hebraico tradicional, o verdadeiro, a qual tiraram nos dias de hoje também. Lá em Israel, se você falar o hebraico tradicional, você é penalizado com um preço muito alto. Muito alto. Se você chegar lá e falar em Jesus, tem outro significado. Para os árabes tem outro significado para Israel. Porque agora se você falar em Yeshua, falou em Yeshua, você é penalizado. Uma verdade. Falou em Yahvé, você é penalizado. Falou em Paráclitos, as pessoas confundem. Eu sou judeu tradicional. Eu não sou ortodoxo, não. Ortodoxos estão no muro da lamentação pedindo perdão pelo que o rei Salomão fez. E lá em Israel você não pode. Ninguém tem autorização para chegar num povo que está em Israel. Estão lá. Eles são protegidos, eles não podem dar entrevista à torto e à direita. Lá você pode morar. Só que você morando em Israel, você não vai aprender a verdade. Porque essa verdade ela é proibida. Assim como existe o cantonês e mandarim, né? Na China, o Brasil tem o Portugal e o português. Os Estados Unidos tem alguns idiomas, o inglês simples, o inglês avançado. Lá em Israel também tem o hebraico tradicional, que é proibido. Tem o hebraico que mistura com o sotaque dos árabes, né? E tem o aramaico, a qual Moisés aprendeu com os egípcios, que alguns árabes, e fundiu o árabe com o povo hebreu. Por isso que é chamado aramaico. Então eu estou dando um pouquinho de estudo sobre isso, porque os livros que possui Israel queimaram tudo. Se tiver algum registro, não é certeza, mas não é em livro, é em pergaminho, em poucas palavras. Pode ser que esteja no Vaticano, pode ser que esteja, enfim, em qualquer lugar. Mas quando você conversa com um rabino ou com um ancião de qualquer tribo de Judá, qualquer um de Levi, e fala sobre antigamente, nos dias de hoje, não muito longe, no tempo de Isaías, Oséias, como que era o hebraico tradicional. O tradicional. Hoje não tem o hebraico tradicional. Eu falo hebraico, não, o hebraico tradicional. O nome de Deus verdadeiro, que não é Deus, é um codinome, é um apelido que deram para Deus. Por isso que Deus fala assim, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Peraí, mas se tem o nome do Pai, o Pai tem que ter um nome, Yahvé. Se é o nome do Filho, qual é o nome do Filho? Jesus. Jesus não é nome, não é... Muitos dão o nome de pessoas como Jesus, só que o tradicional, Yeshua HaMashiach. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em nenhuma parte da Bíblia, das Escrituras, em nenhuma parte, vocês vão ver
e Yeshua, dizendo assim, Deus convosco. Em nenhuma parte você vai ver Jesus dizendo isso, Deus convosco. E Yeshua não fala Deus, Yahvé conosco. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. O nome de Yahvé no comando Delta, ele fala assim, o meu nome estará na boca de todos. Portanto que quando, se não me falha a memória, antes de Moisés, a primeira vez que Moisés subiu na montanha do Getsemane, não, Getsemane é mentira, eita, confundindo aqui, na Monte Sinai, a primeira vez que Moisés subiu no Monte Sinai, quando ele desceu, Moisés falou assim, eu preciso que o Senhor fala com o povo, com homens, mulheres e crianças. E então Moisés começou a falar os mandamentos do Sohath e Yohash. Então quando ele começou a falar, as crianças começaram a ouvir Yahvé falando. Tremeu as montanhas, tremeu a terra, se desfez outras montanhas, só com o poder da voz dele, só com o poder. Aí ele fala, eu sou quem eu sou, possuo eu o domínio, a magnitude, a eficência. Ele diz, eu sou o que sou. Ninguém pode mudar ou tentar colocar Deus de uma maneira no Deus. Eu estou fazendo isso porque eu quero e vai ser uma bênção. Não. Nada fugiu do controle de Yahvé. Nada fugiu. Ele está fazendo da maneira e do jeito que ele está fazendo e é como é para ser. Estão compreendendo? O hebraico tradicional, Yahvé zelou, mas o homem proibiu. Mas Yahvé usou o homem para proibir o hebraico tradicional, porque ele fala em Apocalipse também que a única linguagem novamente será falado o hebraico tradicional. Mas não é um fazendo o curso, porque hoje não ensina o hebraico tradicional. Lá em Israel não se fala Yahvé. Tem um casal lá em Israel que Yahvé levou, que são duas testemunhas lá, e tem outras duas testemunhas fora de Israel que está anunciando, que fala Yeshua, Yahvé, Paráclitos. Então lá em Israel, se você for estar lá, vão te ensinar o aramaico, e o hebraico não é falsificado. Ele é um hebraico, mas não possui, como posso falar, como se fossem as siglas. O poder das letras, os delta, o comando da palavra, que nem Jahá. Yahvé, Jahá, ou seja, eu sou de Já, com autoridade, com poder, com rapidez, eficaz. Yahvé fala, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não irá de passar. Não fica morto ou esquecido, não fica. Então eu estou dando um estudo, esse estudo é pastoral, sobre o hebraico tradicional. Mais à frente eu vou estar explicando um pouquinho melhor sobre o poder e o domínio do hebraico tradicional e como que tiraram, o porquê que tiraram, e hoje está o aramaico falado mais, né? Yeshua ele não falou o hebraico tradicional porque ele era para ser perseguido, então ele falou por parábola. Então, compartilhe esse vídeo, deixa o teu joinha. Até o próximo. Um Shalom Adonai.